diretamente a Israel com a Miriam Sanger, ela que vai trazer as atualizações de lá sobre a situação de momento, porque realmente está sendo realizada a reunião, mas não significa que novos ataques podem deixar de acontecer. Então, vamos conversar com a Miriam para saber quais são os detalhes nesse momento em Israel. Boa tarde. Acredito que boa noite para você, né? Sim, a gente já é boa noite, são 10h35 da noite aqui em Israel. Vou te passar as atualizações aqui. Nós continuamos em estado de emergência, ou seja, aulas canceladas, sem aglomeração pública, só serviços essenciais abertos. Nós sabemos que o período da noite, normalmente o período escolhido pelo regime iraniano para promover os seus ataques, então a gente ainda está em prontidão. Israel continua realizando seus ataques no Irã, sempre com o objetivo de eliminar completamente o programa atômico iraniano, assim como as instalações balísticas e os mísseis balísticos em si. Já está determinado pelo governo e foi divulgado para a população que Israel não aceitará entrar numa guerra de atrito e no fim desse conflito ele não vai deixar o assunto em aberto, assim como fez com o Hezbollah no Líbano, ou seja, vai haver um programa de tolerância zero. Qualquer tipo de movimentação no Irã terá resposta imediata israelense. Uma vez que não se detectou material atômico nas usinas, sabe-se que o material foi retirado antes dos ataques, existe um temor local de que esse material atômico seja usado em bombas sujas, que provocam um grande estresse, como se pode imaginar. Segundo as informações locais, não existe confirmação de destruição total, tanto das usinas de Fordow como de Isfahan, ou seja, os ataques dos Estados Unidos não teriam chegado ao resultado esperado. Segundo as fontes israelenses, as autoridades israelenses, caso o urânio não se encontre provas de que o urânio não foi destruído, isso significa que o programa nuclear ele só retrocedeu, talvez em alguns anos, mas ele não foi exterminado, que é um dos objetivos de guerra de Israel. Em relação à situação interna do país, existe uma forte coalizão entre política, que é uma coisa relativamente rara aqui em Israel, entre posição e oposição. Governo e oposição estão muito unidos nessa guerra contra o Irã, o que dá alguma tranquilidade para a população em relação ao propósito dessa guerra. Agora, com relação à reunião que está ocorrendo agora, eu acho que é importante lembrar que Israel está travando uma verdadeira guerra teórica, diplomática contra a ONU. Inclusive, hoje foi recuperado o corpo de 3 reféns, porque a gente precisa lembrar que a guerra em Gaza continua a todo vapor. O corpo de 3 reféns foram recuperados, um deles, o do jovem Yonatan Samerano, que depois de ter sido morto por terroristas do Hamas, teve o seu corpo sequestrado por um funcionário da UNRWA, que é a agência da ONU que atende aos palestinos. Isso é um dos embates entre Israel e a ONU, e existem muitos outros. São essas as informações desse momento. Pois Miriam, muitas narrativas, né? E hoje você destacou aqui ao longo da nossa programação também, muita gente não sabe, né? Mas em Israel é um dia útil, apesar de ser domingo, é o primeiro dia da semana onde as pessoas realmente trabalham e retomando, assim, as suas atividades em meio a todo esse conflito. Até gostaria que você brevemente descrevesse qual que foi a situação de momento aí nesse domingo, se houve alguma comemoração por parte dos israelenses ou não, o pessoal está mais comedido, realmente a tensão é muito grande. O que você pode descrever esse cenário para a gente sobre esse primeiro dia útil nesse domingo? Existe uma mistura de, não euforia, mas de satisfação, porque de fato é um momento histórico, é um dia histórico para a história de Israel. Um dos seus, o Irã tem sido seu principal inimigo desde da entrada do regime islâmico ao poder.
Israel sofre permanentemente ameaças de destruição total por parte do regime dos ayatollahs, muito embora conte com um grande apoio do povo iraniano. O povo iraniano e o povo israelense, eles são muito parceiros e estão muito unidos, inclusive agora nessa guerra. Nós temos também uma comunidade israelense proveniente do Irã, grande aqui, e essa situação que a gente vive, existe um clima de alegria e de percepção desse momento histórico que está sendo vivido a partir de hoje, que pode de fato mudar o rumo e a história do Oriente Médio como um todo, mas existe uma grande apreensão do que a isso vai levar e quais possam ser as repercussões, se existe a possibilidade realmente de se usarem armas químicas, que é um desafio bastante grande com o qual o país não se deparou desde a ameaça de 1990, desde a Guerra do Golfo. Então, existe uma dualidade aqui, mas a rotina está completamente rompida, sem aulas, poucas pessoas trabalhando, praticamente sem movimentos nas ruas. Essa é a situação aqui no momento. Tá certo, Miriam. Muito obrigado pela participação. Qualquer novidade, você acione a gente. A nossa produção também está atenta a todas as informações, aos detalhes, né? Ela que tem feito essa cobertura aqui pela Jovem Pan News, diretamente de Israel, trazendo os detalhes, cenário tanto do que tem acontecido, como também de como o povo israelense tem encarado todo esse conflito e agora também com a inserção dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos afirmarem, né, que foi um ataque isolado apenas nas bases nucleares, considerando o sucesso, mas o Irã garantindo que não houve qualquer abalo estrutural em relação a essas bases. Miriam, obrigado.